Bom, primeiro, para entendermos o que foi o movimento negro, precisamos primeiro entender o que é o racismo. O racismo, além de ser uma forma de preconceito, pode manifestar-se por meio de uma ação excludente, ou seja, discriminatória, seja explícito ou não. Trata-se de ofensas de cunho racial ou de qualquer tipo de segregação ou proibição a pessoas com base em sua cor ou raça. Racismo institucional pode citar as abordagens de polícias contra os negros, e o racismo estrutural é como o fato de que as pessoas negras ganham, segundo estatísticas do censo 2016 do IBGE, menos que pessoas brancas, por exemplo. O movimento negro no Brasil surge ainda de forma precária e clandestina, durante o período escravagista. Grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento negro. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Os escravos utilizavam-se da quilombagem, que era a fuga para os quilombos e outros tipos de protestos, e o bandoleirismo, que são guerrilhas contra povoados e viajantes, para rebelar-se contra a escravidão. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio: a luta contra o preconceito e desigualdade social. Denomina-se a intolerância ao ato de desvalorizar uma pessoa por causa de suas orientações políticas, religiosas, sexuais, etc. Esta ação não constitui necessariamente um crime em todos os casos, embora certamente se aproxime desta circunstância. Ao longo da história da humanidade, foram inúmeros os casos onde a atitude intolerante levou às verdadeiras tragédias. A taxa de homicídio para a população negra atinge 80 a cada 100 indivíduos. No Brasil, 71,5% das vítimas são mortas por assassinato. A maioria deles são negros ou pardos. É como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente distintos. Nessa tabela, nós podemos ver as taxas de homicídios em cada estado. A maior delas é o estado de Alagoas, que está com cerca de 80,5%, e a menor dentre elas é o estado de Santa Catarina, que está com cerca de 13,4%. Podemos ver nesse mapa que a variação da taxa de homicídio de negros aumentou muito no estado do Rio Grande do Norte. E a variação de taxa de homicídios no Brasil entre 2005 e 2015 é de 18,2%. São Paulo é o estado com a menor variação, que está com cerca de 50,4%. O movimento negro conquistou muitas coisas. Entre elas, foi o Dia da Consciência Negra, que foi marcado no dia 20 de novembro. Outra foi a Lei 10.639 de 2013, que faz com que a comemoração do Dia da Consciência Negra seja incluída no calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileiras, além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares da rede pública de ensino. Foi criado também a Lei 12.711 de 2012, que criou as cotas para ingresso em cursos superiores, aos poucos difundidas nas maiores universidades do país. Em março de 2014, houve criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que propunha ações afirmativas de combate à discriminação racial por meio de transformações culturais e políticas de representatividade. Bom, após a abolição da escravidão, pessoas negras que vinham trabalhando de graça por muitos anos foram ignoradas na composição da classe trabalhadora remunerada e não tiveram apoio do Estado para a compra de terras e estabelecimentos de uma vida digna. Em contrapartida, políticas públicas foram criadas para dar privilégios à classe dominante e para o financiamento da vinda de imigrantes europeus para trabalharem no país. Muitas bandeiras foram levantadas pelo movimento negro, e a bandeira de luta do movimento são pelos direitos humanos e combate ao racismo em todo o país. Além das discussões sobre a estruturação das desigualdades raciais e políticas afirmativas no Brasil, o debate sobre as reparações históricas e humanitárias vem ganhando força e é a bandeira do movimento negro. No Brasil, o racismo é predominante? Já presenciou?
Já presenciei. E mesmo não sendo com você, é muito chato presenciar uma cena de racismo, pois você se sente atingido. Na sua época, era mais frequente as cenas de discriminação? Como a sociedade lidava com isso? Eram sim mais frequentes, só que elas eram mais levadas na brincadeira, como se não tivesse a atenção de atingir a pessoa. Qual a relevância de abordar o senso crítico nas redes de ensino? Conscientizar essa geração para que não aconteça mais do racismo, né? Você já presenciou uma cena de racismo? Como você se sentiu? Sim, já presenciei. Foi com um colega meu, o menino tinha chamado ele de neguinho e chamou de diversas outras ofensas aí racistas contra pretos. No momento eu fiquei bravo, eu e ele ficamos bravos, a gente queria partir pra cima do menino, mas aí eu falei pra ele manter a tranquilidade, chamei ele de canto, conversei com ele. Só que aí a gente não esquece, né? Fica na nossa cabeça. E no momento de fúria a gente quer acabar matando a pessoa. Chegou na hora da saída, a gente saiu e aí a gente partiu pra cima dele, foi na parte na agressão, entendeu? Não é uma coisa certa de se fazer, tem que repensar antes dessas coisas acontecer, mas no momento não teve carinho, teve só ódio. A gente só guarda ódio, raiva, mas não é o certo. Você acha que esse tema deve ser abordado nas escolas? Como tema de trabalho, etc? Sim, lógico. Que aí faz parte do crescimento, né? A gente tem que aprender a viver com a diversidade. Essa é a realidade. Não viver no mundo de preconceito. Pena que poucas escolas abordam isso. E entre outros assuntos também. Na sua época de escola, esse tema era abordado? Como os professores lidavam com isso? Caso acontecesse uma cena de racismo? Não era abordado. Porque na verdade, para os professores era mais fácil esconder isso. Para nos gerar uma revolução maior. Mas pra gente não. A gente que tá vivenciando isso todos os dias, ainda mais pra gente ser negro, passa por diversas outras coisas, como as pessoas brancas também passam, mas pra escola era mais fácil esconder, então não era abordado. O que você acha sobre algumas empresas não aceitarem negros para trabalhar? Eu acho ridículo, eu acho que a empresa tá saindo perdendo demais, porque pra ela ser uma multinacional, ela tem que aprender a viver com a diversidade. Em outros países vão ter gente negra, gente branca, gente amarela, índio, vai ter diversas pessoas, diversos países. Então pra você ser uma multinacional, você tem que aprender a viver com a diversidade, e ela não aceitar gente negra, pra mim é ridículo. As palavras mais fáceis são essas, né? Não tem como você não crescer sem a diversidade. Na verdade é essa. Na sua opinião, os governos deveriam ter a obrigação de combater o racismo e a discriminação racial? Ou isso é um problema que as pessoas têm de resolver entre elas, sem interferência do governo? Bom, na verdade, não se trata de uma obrigação. Quando a gente abre a Constituição Federal, né, que é a nossa norma máxima, é da onde vem toda a estrutura do Estado. Os seus primeiros artigos, né, da Constituição, a gente percebe que a gente pode citar a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais, né? E também tem o artigo 3º, que entre os incisos, né, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e principalmente, né, no inciso 4º do artigo 3º da Constituição, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, não é obrigação, é um dever fundamental, é um objetivo do Estado. Você já vivenciou algum caso de racismo? Já percebeu o quanto a cor de pele influencia principalmente em salas de aula e faculdade? Na minha graduação eu nunca percebi, nunca cheguei a presenciar um caso, né, de racismo, né? Principalmente porque não era comum você ver pessoas negras na faculdade e na minha sala, por exemplo, existiam 2, 3, mas era um número pequeno, mas a gente nunca notamos nada assim, não tinha nenhum tratamento diferente, era normal, né? Existem no Brasil algumas leis que tratam do racismo, considerando crime vários atos de discriminação racial, preconceito de cor ou raça. Em relação a essas leis, você diria estar bem informado? Se sim, acha que realmente funciona? Na verdade, existem muitas leis que tratam do racismo, né? Procuram punir essa prática, né? Evitar e punir. Como, por exemplo, existe uma lei, que é a Lei 7.716 de 1989, que traz vários artigos que visam, por exemplo, impedir ou recusar hospedagem em hotel, pena, reclusão de 3 a 5 anos. Também existe o artigo 140, só que o problema é que elas não são praticadas, né? Então, assim, existe a lei, só que ela não é aplicada. Você tem uma lei específica, simbólica, mas não é aplicada.